Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 18. Todos já acharam? Vamos ler com alguém do seu santo e bom espírito. Carta à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém com os seus ensinos ela induz meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer arrepender-se. Portanto, eis que a farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Matarei os seguidores dessa mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e portanto retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Todavia os demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina dessa mulher e não aprenderam, como eles costumam falar, os profundos segredos de Satanás, afirmam: não colocarei outra carga sobre vós. Tão somente apegai-vos com firmeza ao que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as reduzirá a pedaços como se fossem vasos de barro. Eu lhe concederei autoridade semelhante à que recebi de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor, glória a Deus. Nessa passagem aqui nós temos a carta à igreja de Tiatira, né? São 7 cartas para 7 igrejas diferentes que representam a totalidade de todas as igrejas que vão ter nesse mundo, né, irmãos? Então é muito importante nós termos o conhecimento sobre o que está escrito nessas cartas, né? Quantas coisas nós não vamos nos identificar olhando para o que estava acontecendo dentro dessas igrejas, né? E nessa igreja de Tiatira aqui, Jesus já começa dizendo que Ele é o Filho de Deus e que seus olhos são como chama de fogo, né? É Jesus mostrando, irmãos, que Ele está olhando para a sua igreja, Ele conhece a sua igreja. A sua igreja não está caminhando de maneira desapercebida, não. Jesus Cristo, com seus olhos penetrantes, como chama de fogo, olha para a sua igreja, conhece a sua igreja, enxerga as qualidades da sua igreja, mas também enxerga os defeitos da sua igreja, né, irmãos? E ele vai dizer: e os pés como bronze reluzente, né? Os pés como bronze reluzente, irmãos, mostra Jesus Cristo vindo para exercer juízo, né? Muitas vezes, irmãos, os crentes agem como se Jesus Cristo não estivesse olhando para eles, né? Muitas vezes as pessoas agem dentro da igreja, sabe, como se ninguém estivesse observando, sabe, como se fosse um clube, né? Mas como se fosse um passatempo. Elas não têm aquela consciência de que o Deus Todo-Poderoso as contempla. Elas não têm a consciência de que um dia Jesus Cristo vai voltar, né, irmãos? E nós teremos que prestar conta sobre o que nós fizemos na igreja e o que nós fizemos como sendo a igreja, né, irmãos? Porque não é só nós virmos para a igreja, né, irmãos? É nós sermos a igreja. Na nossa vida diária, no nosso cotidiano, o que nós fizemos com a nossa vida, né?
E Jesus, com os pés como bronze reluzente, está mostrando Jesus Cristo vindo a essa igreja para exercer juízo, né? Porque estavam acontecendo coisas que não poderiam acontecer dentro dessa igreja, né? E é muito interessante que antes de Jesus Cristo falar sobre os problemas dessa igreja, Jesus Cristo vai falar sobre as qualidades dessa igreja. Jesus Cristo vai dizer, conheço as tuas obras, né? Essa igreja aqui era uma igreja, irmãos, que possuíam obras. Quem entrasse dentro dessa igreja aqui iria ver que eles realmente estavam produzindo boas obras. Ninguém ia entrar nessa igreja e ia dizer que essa igreja não estava caminhando com Deus, que essa igreja estava em falha. Não, uma pessoa entrava dentro dessa igreja, ela ia falar, nossa, mas olha só as obras que essas igrejas fazem, olha só as obras que esses crentes estão produzindo, puxa vida, né? E Jesus Cristo está dizendo, sabe, eu conheço as obras que vocês produzem, boas obras, né, irmãos? Conheço as tuas obras, o teu amor, né? Eles não apenas produziam obras, mas eles possuíam amor, eles amavam uns aos outros, né, irmãos? Eles suportavam uns aos outros. Quantas vezes os crentes hoje, irmãos, eles não se suportam uns aos outros? Só no horário do culto, sabe, irmãos, eles não se suportam. Imagina se eles tivessem que conviver junto, né? Se tivessem que conviver junto todo dia, o tempo inteiro, como é que ia ser? Né? Às vezes a gente vê que os crentes não têm amor uns para com os outros. Mas que a alegria de um é ofender o outro, né, irmãos? A alegria de um é quando vê o outro cair, quando vê o outro em dificuldade, né? E essa igreja aqui não, irmãos, essa igreja aqui ela possuía boas obras, mas eles possuíam amor também uns pelos outros, né? Quando alguém pecava, quando alguém caía, eles tinham amor em receber, né? Olha só. E a tua fé, olha só, eles possuíam boas obras, eles possuíam amor, né, irmãos? E olha só o que eles possuíam: a fé. Essa igreja aqui, irmãos, ela cria em Jesus Cristo. Não era uma igreja que não tinha fé na palavra de Deus. Quantas vezes hoje, irmãos, nós vemos os crentes sem fé, nós vemos os crentes zombando da palavra de Deus, fazendo piada da palavra de Deus, sabe, irmãos? Parece que parece que a igreja é um parquinho de diversão, sabe? Não há seriedade nas coisas de Deus, né, irmãos? Essa igreja aqui, eles possuíam uma fé verdadeira, irmãos. Eles possuíam fé, eles acreditavam na palavra de Deus, eles acreditavam em Jesus Cristo, né? Só por esse versículo 19 aqui, nós temos todas as qualidades daquilo que uma verdadeira igreja deveria possuir, né? O teu ministério, olha, eles possuíam boas obras, eles tinham amor uns pelos outros, eles tinham fé. O teu ministério, sabe, o ministério era um ministério de verdade que trabalhava para Deus, né, irmãos? Não era um ministério que estava lá interessado em aparecer, né, irmãos, querendo se promover. Não, verdadeiramente era um ministério que caminhava com Deus. E olha só o que ele vai dizer ainda: a tua perseverança. Era uma igreja que perseverava, irmãos, né? Quantas vezes a gente vê os crentes, irmãos, que na primeira prova, na primeira dificuldade já quer desistir, já quer voltar para trás, já está blasfemando de Deus, né, irmãos? Essa igreja aqui não, eles eram perseverantes, irmãos. Eles suportavam as dificuldades, eles suportavam as lutas. Eles não ficavam blasfemando de Deus por qualquer coisa, não, irmãos. Era uma igreja que perseverava. Sabe, quantas vezes a gente tem que falar para os crentes: persevere. O crente perde o emprego, né, irmãos? Perde a saúde, e de repente ele perde a fé junto, né, irmãos? Perde a alegria junto. Não, irmãos. O crente, a igreja verdadeira, ela persevera. Ela persevera porque ela construiu a sua casa sobre algo sólido, Jesus Cristo. Não é, e vem os ventos, vem os rios, vem a chuva, e nada abala ele, irmãos, porque ele estabeleceu sua casa ali em Jesus Cristo. Os crentes hoje não perseveram, por quê? Porque eles estão construindo a sua casa nos sonhos, nos projetos, né, no emprego. Então esse é o motivo pelo qual os crentes não perseveram. Mas essa igreja aqui, olha só quantas qualidades, irmãos: perseverança. E não para por aí, irmãos. Ainda vai dizer,
bem como sei que estáis servindo muito mais agora do que no princípio. Essa igreja foi uma igreja que eles começaram a caminhar com Deus, e depois de um período de tempo, eles estavam melhores do que quando eles começaram. Olha só que coisa, quantas vezes a gente vê os crentes animados, né? Eles estão animados no princípio, não, vamos caminhar com Deus e vamos fazer. Aí conforme o tempo passa, não, eles ficam piores do que quando eles começaram. Eles perdem a alegria, eles perdem o prazer, não, irmãos, eles perdem o compromisso. Não, irmãos, uma igreja verdadeira, irmãos, ela progride espiritualmente. Eles podem começar de um jeito, mas depois de um tempo, eles estão melhores. E é isso que vai mostrar, essa era a igreja, irmãos, olha só. Já pensou quantas qualidades para uma igreja? Só nessas qualidades aqui, nós podemos enxergar um monte de problemas nas igrejas à nossa volta, irmãos. Um monte de problemas, irmãos, só nessas qualidades aqui. Mas tinha problemas também nessa igreja, irmãos. Tinha problemas. No entanto, mas eu tenho contra vocês. No entanto, tenho contra ti. Jesus Cristo, irmãos, está exortando a igreja inteira. Eu estou vendo as boas obras, eu estou vendo o amor de vocês, eu estou vendo a perseverança, eu estou vendo que vocês estão melhores do que antes, mas eu tenho contra vocês que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Irmãos, quem que foi Jezabel? Jezabel foi aquela mulher que casou com Acabe, e ela ficava instigando Acabe, e Acabe ficava instituindo o culto a Baal para o povo de Israel, e o povo induzia o povo de Israel aos ídolos, induzia o povo de Israel a tudo aquilo que desonra a Deus, a prostituição. Jezabel ficava lá, instigando Acabe, e Acabe fazendo o povo de Israel pecar, E agora o que aconteceu? Jezabel está participando do culto agora. Jezabel está congregando em Tiatira, irmãos? É claro que não está dizendo que Jezabel está congregando aqui, até porque Jezabel tinha morrido, mas está falando com o espírito. Tem um espírito de Jezabel dentro da igreja, e esse espírito de Jezabel dentro da igreja, o que ele fazia? Porém, com seus ensinos, ela induz meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Irmãos, então era uma igreja cheia de qualidades, era uma igreja sadia, irmãos, mas havia algo podre ali no meio da igreja. Havia algo ali, irmãos, que se não fosse tratado, iria destruir a igreja toda. Irmãos, é como uma fruta. Tinha aquela fruta, irmãos, a polpa da fruta perfeita, sabe? Mas tinha um bigato lá no meio da fruta. Irmãos, e se aquele bichinho ali não for extirpado, sabe? Ele vai apodrecer a fruta inteira. Jesus Cristo está dizendo: olha, eu estou vendo todas as obras, estou vendo todas as qualidades que vocês possuem, mas vocês estão tolerando esse tipo de coisa dentro da igreja que vocês não deveriam tolerar. E esse tipo de coisa vai destruir a igreja. Isso vai acabar com a igreja, Mas por isso que é muito perigoso quando tem coisas que não deveriam estar dentro da igreja, coisas que deveriam ser tratadas dentro da igreja, pessoas deturpando a verdade da palavra de Deus, pessoas induzindo os outros aos erros, e não vão falar nada, se falar alguma coisa vai dar problema, vai magoar, sabe, irmãos? Quando a gente enxerga os problemas e a gente não trata os problemas, o que acontece, irmãos, é que aquilo simplesmente pode destruir a igreja, pode acabar com a igreja. E existia uma pessoa, ou existia um grupo de pessoas que estavam induzindo outras pessoas a cometerem imoralidade sexual, irmãos, a comerem alimentos sacrificados para os ídolos. Quantos pregadores hoje, irmãos, estão incentivando os pecadores à imoralidade sexual? O pecador está lá traindo o esposo, traindo a esposa,
né, irmãos, se vestindo de maneira sexual, e a única coisa que o pregador prega, né, Jesus te ama, Jesus tem uma obra maravilhosa na tua vida, Jesus conhece o teu coração e o milagre vai acontecer, e tudo vai dar certo, continua congregando aí, né, irmão? E a pessoa entende aquilo como uma aceitação de Deus. Não, Deus não se importa com a minha imoralidade sexual, porque eu vou na palavra, olha só bênção que Deus fala para mim, sabe? Eu vou na palavra, eu ouço a palavra lá, eu me arrepio todo, sabe? Eu sinto que é Deus falando comigo. Deus não se importa que eu estou traindo minha esposa, traindo meu marido, porque Deus fala que me ama, está contente comigo, sabe? Eu me arrepio todo, eu sinto essas experiências, nossa, e eu vejo que é Deus falando comigo, sabe? Só falta falar meu nome, né, meus? Quantos pregadores não estão mantendo as pessoas na sua imoralidade sexual, porque não confrontam o erro, não confrontam o pecado, não mostram aquilo que a palavra de Deus fala sobre tais problemas. E existia um grupo de pessoas, irmãos, que estavam induzindo essas pessoas a essa imoralidade sexual. E o que vai dizer, né? O que vai acontecer? Jesus vai deixar para lá? Né? Jesus vai dizer, não, vocês estão produzindo tantas boas obras, sabe, vocês são uma igreja com tantas virtudes que esse problema aí, se vocês quiserem corrigir, tudo bem, mas se não quiser corrigir, não tem muito problema não. Não, irmão, não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é conceder-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer arrepender-se, né, irmãos? Olha só, Deus deu um tempo para que eles viessem se arrepender. Deus deu um tempo, irmãos, para que a igreja tomasse uma providência sobre esse câncer que estava ali no meio ali, e estava crescendo e ia destruir tudo. Deus deu um tempo, e depois desse tempo, o que aconteceu? Nada, não estava acontecendo nada. E Jesus está vindo, está exortando, né, irmãos? Portanto, eis que farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Né, irmãos? Olha só, Jesus está dizendo, se vocês não se arrependerem, o final não vai ser um final feliz. Vocês gostam de se prostituírem, né? Vocês gostam de se prostituir numa cama, sabe? Eu vou fazer vocês adoecer e ficar numa cama, né? A não ser que vocês se arrependam. O fim não vai ser um fim feliz. E a pergunta que muitas vezes a gente faz é, por que eles não se arrependiam? Né? Por que as pessoas muitas vezes hoje elas não se arrependem? E muitos não se arrependem, irmãos, porque provavelmente eles estavam olhando para as suas boas obras. Não, eu tenho meus problemas, mas eu tenho minhas qualidades também. Eu faço um monte de boas obras, né? Eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, eu faço caridade, eu sou uma pessoa que não maltrata o próximo. Eu tenho meus defeitos, mas eu tenho um monte de qualidades, né, irmãos? Essa igreja aqui, talvez ela possuísse tantas qualidades, né, que ela achava que nem precisava se arrepender por causa de tanta qualidade que possuía. Quantas vezes você vai falar para as pessoas sobre os erros da igreja e elas justificam falando sobre as qualidades da igreja, né? Ao invés de elas virarem e falarem, não, realmente a igreja aqui está errado mesmo e a igreja deveria... Não, mas a igreja ela tem essas qualidades aqui, a igreja tem aquela... Elas fecham os olhos para os erros, elas fecham os olhos para os problemas. E não adianta, irmãos, nós ficarmos olhando para as qualidades, para as nossas qualidades e fecharmos os olhos para os problemas, porque o fim disso não é um final feliz. Não é um final feliz. O que vai acontecer? Matarei os seguidores dessa mulher. O fim disso, o que é? Morte. Irmãos, matarei os seguidores dessa mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e portanto retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Olha só, vocês não se arrependem porque vocês estão olhando para as suas boas obras, né? Então eu vou matar vocês porque eu vou julgar vocês segundo as suas boas obras.
né? Os crentes que ficam olhando para as suas boas obras e não se arrependem, que ficam olhando para as suas qualidades e não se arrependem, sabe, Deus vai julgar ele pelas obras, né? E o problema é que não existe salvação por meio de obras. O único jeito da gente se salvar por meio de obras é produzindo obras perfeitas. E obras perfeitas só em Jesus Cristo, né? Para nós nos salvarmos com obras perfeitas, só se as obras de Jesus Cristo forem imputadas a nós, né? Mas que é o que acontece quando a gente se salva. Jesus olha para as nossas obras, mas não são nossas, são as obras de Jesus Cristo. Por isso que a gente se salva. Mas os crentes que não se arrependem, porque acham que estão produzindo boas obras, Deus está falando, tá, eu vou julgar vocês segundo as suas obras, e vocês tudo vão morrer, vocês tudo vão perecer, né, irmãos? Todavia, aos demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina dessa mulher, né, irmãos? Existia aqueles fiéis ali que não haviam se dobrado a Baal, existiam aqueles fiéis ali que não se haviam se prostrado mediante ao engano, mediante a mentira, havia, e Deus agora vai falar com eles, ó, e aos demais que estão em Tiatira, que não seguem a doutrina dessa mulher, e não aprenderam como eles costumam a falar os profundos segredos de Satanás, afirmo, não colocarei outra carga sobre vós, né, mas é muito interessante isso, né, quando ele fala os profundos segredos de Satanás, né, esse grupo que estava dentro da igreja, ele estava contaminando os demais, e qual o argumento que ele usava para contaminar os demais, né, mas ele usava o argumento de que a gente deveria conhecer o nosso inimigo, né? Quem que é o nosso adversário? O diabo. Então a gente deve conhecer as profundezas de Satanás. Como que a gente vai lutar contra o nosso inimigo se a gente não conhece o nosso inimigo? Quem que é o nosso inimigo? O pecado. Então a gente tem que conhecer o pecado de maneira profunda, né? Tudo aquilo que desonra a Deus, a gente tem que conhecer, a gente tem que experimentar, porque conhecendo o nosso inimigo, a gente consegue lutar de maneira mais eficaz. Né, irmãos? Olha só o que acontece quando a gente começa a racionalizar, né, irmãos, e querer aplicar nas coisas espirituais de Deus, né? Quando a gente começa a usar a filosofia do mundo para as coisas de Deus, né? Porque no mundo é assim, no mundo, se você conhecer o seu inimigo, você vai para uma guerra, né? Dois países estão lutando, se um conhecer o outro país, né? Se ele conhecer o inimigo, as armas do inimigo, como que o inimigo luta, aí ele consegue batalhar de maneira mais eficaz. No mundo é assim que funciona, né? E eles estavam trazendo isso para as coisas de Deus. Eles estavam dizendo, não, crente, para ser um crente de verdade, para lutar e vencer, ele precisa conhecer as profundezas de Satanás, né, irmãos? Olha só, mas Jesus, irmãos, está virando, e Jesus vai dizer para eles, não colocarei outra carga sobre vós. Jesus está querendo dizer assim, ó, a única coisa que vocês precisam é da minha palavra. Eu não vou colocar outra carga sobre vocês, sabe, eu não vou colocar para vocês, sabe, o peso de ter que descobrir as profundezas de Satanás para vencer Satanás, não. A única coisa que vocês precisam é da minha palavra, é da minha verdade, né? Nós não precisamos conhecer todos os enganos, todas as mentiras, todas as heresias. A única coisa que a gente precisa conhecer, irmãos, é toda a verdade. A gente conhecendo toda a verdade, a gente consegue distinguir todos os enganos, todas as mentiras, né? Então não colocaria outra carga sobre vós, sabe? A única coisa que vocês precisam, vocês aí em Tiatira que são fiéis, sabe, permaneçam fiéis, não entra nessa onda não, de querer conhecer as profundezas de Satanás, porque eu não coloquei essa carga sobre vocês. Não queiram buscar novas experiências, novas revelações, novas visões, novos mistérios. Não queiram, não. A única coisa que vocês precisam é da minha palavra. E ele vai dizer, ó, tão somente apegai-vos com firmeza ao que tendes, até que eu venha. Vocês só precisam se apegar àquilo que eu já dei para vocês, a minha palavra.
Quantas vezes os crentes, irmãos, eles estão procurando novas revelações, novas experiências, novas visões, estão procurando mistérios, né? Estão procurando mistérios para tudo que é lado. Não, Jesus está dizendo, não se apeguem àquilo que eu dei para vocês, se apeguem à minha palavra, é disso que vocês precisam. Eu não coloquei uma carga sobre vocês para vocês ficarem procurando coisas que eu não dei para vocês. Se apeguem simplesmente àquilo que eu dei para vocês. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras. Olha só que interessante. Quem que vai ser salvo? Quem que vai ser o vencedor? Aquele que permanecer nas minhas obras, nas obras de Jesus. O vencedor, irmãos, não é aquele que confia nas suas obras. Jesus está dizendo, não, o vencedor é aquele que confia nas minhas obras, porque as minhas obras são perfeitas, né? As minhas obras, olha só que interessante, o vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, né, irmãos? A verdade muitas vezes vai fazer com que nós venhamos a ser rejeitados pelas nações. A verdade, permanecer na verdade e ir contra os mistérios, contra as novas revelações, né, irmãos, contra as coisas ocultas, a gente ir contra tudo isso, na contramão de tudo isso, vai fazer com que nós venhamos, irmãos, a ser desprezados pelos demais. Mas Jesus está dizendo, sabe, mas não se preocupem, porque no fim vocês vão julgar as nações. Vocês podem ser desprezados por ele, mas no fim, vocês vão ter autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as reduzirá a pedaços como se fossem vasos de barro. Eu lhe concederei autoridade semelhante à que recebi de meu Pai. Né, irmãos? Deus não deu autoridade para Jesus Cristo para julgar as nações, né? Se nós confiarmos nas obras de Jesus Cristo e permanecermos firmes nele, naquilo que ele nos deu, nós vamos julgar as nações junto com ele, né, irmão? Nós vamos governar junto com ele, nós vamos reinar junto com ele, é o que Jesus Cristo está dizendo, né, irmãos? Eu lhe concederei autoridade semelhante à que recebi de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã, né? Jesus vai dar a estrela da manhã, Jesus é a própria estrela da manhã, né, irmãos? Aquele que confiar em mim vai estar comigo por toda a eternidade, né, irmãos? Aquele que tem ouvidos compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Irmãos, aquele que tem ouvido deve ouvir aquilo que a palavra de Deus fala aos nossos corações. Quantos não ouvem, irmãos? Quantos não ouvem? Quantos não querem ouvir? Né, irmãos? E quantos estão caminhando na contramão daquilo que o Espírito de Deus está falando para as suas igrejas? Né, irmãos? Para que a gente precisa pegar a Bíblia, abrir a Bíblia, ler a Bíblia, se a gente não vai pregar a Bíblia, irmãos? Se a gente vai pregar sobre a casa, vai pregar sobre o carro, vai pregar sobre as visões, para que a gente precisa abrir a Bíblia para isso, irmãos? Né, irmãos? Se nós abrimos a Bíblia, nós lemos a Bíblia, irmãos, é porque é dela que nós precisamos, irmãos. E esses crentes, os crentes que não se atentassem para essa carta aqui, pode ter certeza, irmãos, que o fim não seria um fim feliz. Os crentes que não se atentam para a verdade da palavra de Deus, que começam a olhar a palavra de Deus com subjetividade, né, irmãos, como algo sem muita importância, e os crentes que começam a buscar coisas fora da palavra de Deus, irmãos, não há, irmãos, como ter um final feliz, né? É muito interessante, irmãos, porque a verdade da palavra de Deus é algo tão grande, tão profundo e tão grandioso, mas só conseguem enxergar esse tesouro aqueles que foram despertados por Deus. Aqueles que não foram despertados por Deus, eles olham e falam, não sei, mas eu acho que está faltando alguma coisa, viu? Está faltando alguma coisa. Mas para aqueles que não foram chamados por Deus, sempre vai estar faltando alguma coisa. Sabe, o nosso trabalho não é preencher o coração desses que não se completam na palavra de Deus. Sabe, irmãos, o nosso trabalho, irmãos, é preencher o coração daqueles que foram chamados por Deus.
Esse é o nosso trabalho, né, irmãos? Ainda que nós venhamos a ser desprezados pelas nações, ainda que nós venhamos a ser desprezados por aqueles que estão congregando, que não estão gostando, sabe, irmãos, não importa, sabe, irmãos, o importante é o nosso comprometimento com a palavra de Deus. Se nós tivermos ouvidos para ouvir, irmãos, que nós possamos aprender com essa igreja aqui hoje, né, irmãos? Aprendendo com essa igreja aqui hoje, nós podemos ver, sabe, o que uma igreja tem que ser, quais qualidades que ela tem que possuir, sabe, irmãos, e como ela deve reagir mediante ao erro, mediante ao engano, mediante aquilo que muitas vezes se infiltra dentro da igreja, né, irmãos? E se você não extirpar, não jogar aquilo fora, né, irmãos, aquilo contamina a igreja, aquilo destrói a igreja tudinho. Muitas igrejas estão corrompidas porque o pregador era bonzinho demais, né, irmãos? Era o pregador do amor. Não, mas não pode maltratar as pessoas. Está acontecendo aquele erro ali, mas a gente não pode falar nada, porque senão vai magoar, sabe, irmãos? E o erro vai crescendo, né, irmãos? E essas pessoas que disseminavam engano dentro da igreja assumiram a liderança da igreja. E agora, quando você se levanta contra o erro, eles são a liderança, sabe, irmãos? Eles que expulsam aqueles agora que se levantam com a verdade. Mas muitas dessas igrejas, irmãos, começaram com uma pessoa lá no banco, lá, disseminando engano. Ficaram com dó de acabar com o erro, de resolver o problema. Pronto, agora o engano cresceu, né? Os falsos mestres tomaram a liderança da igreja. Agora eles que expulsam aqueles que se levantam com a verdade na igreja. Eles que botam a gente para fora, né? A igreja não botou eles para fora, agora eles que botam a gente para fora, né, irmãos? É isso que acontece. Por isso, irmãos, que ser amoroso, sabe, irmãos, a gente precisa pregar a palavra de Deus com amor, precisa, mas o amor não pode impedir a verdade de ser pregada. A gente deve tomar atitudes com amor? Deve, mas o amor não deve impedir que as atitudes sejam tomadas, né, irmãos? E quando as pessoas começam a aplicar a filosofia, o racionalismo dentro da igreja, sabe, irmãos, o que nós temos é o que está acontecendo aqui na igreja de Tiatira. A igreja vai se corrompendo, a igreja vai se contaminando, e o engano vai crescendo, e o adultério vai crescendo, e quando você vai ver, a igreja é totalmente perdida, né, irmãos? Por isso que Deus vem, Deus exorta a igreja, e para que ela possa voltar para os caminhos. Jesus não está exercendo o seu juízo, porque se ele fosse exercer o seu juízo, ele não precisava mandar carta nenhuma, né, irmãos? É por isso que nós estamos ouvindo a palavra de Deus, porque sempre há o que nós devemos corrigir. Ninguém pode ouvir a palavra de Deus e falar: não, mas para mim está tudo certo, eu não sei nem por que eu ouvi essa palavra, porque eu estou fazendo tudo certinho. Não, ninguém está nessa condição. Sempre há o que nós devemos aprender e sempre há o que nós devemos corrigir, porque senão não precisava estar registrado aqui, era só para a igreja lá e eles tinham queimado a carta, né? Mas por que eles não queimaram a carta? Porque sempre há o que nós enxergarmos e sempre há o que nós corrigirmos, né, irmãos? Então que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração, irmãos, e que nós possamos nos voltar e mudarmos aquilo que precisa ser mudado. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.